Olá, eu sou Edmar Fernandes e esse é mais um vídeo aqui desse canal. Se você estiver gostando desse canal, se inscreva, compartilhe. E o tema de hoje é o seguinte: como eu estou decepcionado com os políticos de hoje, principalmente o Lula. O Lula me decepcionou muito, a turma do PT em geral. Outro dia eu estava assistindo um podcast do Vilela, o Inteligência Limitada. Tava um político lá do PT o nome dele é Alfredinho. O cara não sabia o que é um 13º, o que é férias. Como é que um integrante do Partido dos Trabalhadores não tem a dimensão do que é férias e o que é 13º? A minha mãe já dizia que em casa de ferreiro espeta de pau. Vem por aí, né? E o Lula também, só dando aumento para os servidores e o povo brasileiro na merda. Por isso que eu falo para vocês, não depende de políticos. Políticos mais atrapalham do que ajudam. Eles só querem arrecadar imposto. A única coisa que eles querem é isso: empurrar no rabo de todo mundo. A verdade é essa. Se é Lula, se é PT, e se não fosse o Lula que estivesse no poder, também era a mesma merda, pra falar a verdade. Mas o Lula, sinceramente, decepcionou muito. Eu acho assim que na próxima eleição a gente tinha que ter uma terceira via. Talvez um Ciro Gomes, quem sabe, né? Agora, uma coisa eu tenho que concordar: o Lula, ele foi corajoso. Teve aquele negócio da prisão, ofereceram para ele outras embaixadas para ele se refugiar, mas ele ficou firme e forte, foi preso e não pediu arrego. O Bolsonaro, quando perdeu a eleição, a primeira coisa que ele fez foi fugir para os Estados Unidos. A Carla Zambelli, então, nem se fala, acabou de fugir para a Itália. Diz que lá ela não pode ser presa porque ela tem cidadania lá. Ou seja, é tudo uns rebanhos de covarde também, né? É até engraçado. Mas não dependam de políticos. Procure uma segunda fonte de renda, uma terceira fonte de renda. E se vocês ficar dependendo de auxílio governo, auxílio isso, auxílio aquilo, vocês estão ferrados. Porque hoje em dia, para você sobreviver com um salário mínimo, tá difícil. Um aluguel tá R$900. Água, luz, já dá um salário mínimo. E aí, você vai viver de quê? Entendeu? Às vezes é melhor você vender paçoca na rua do que se submeter a um salário mínimo. E eu vou falar o mais. Hoje em dia, essa turma de hoje, eu comecei a trabalhar em 2003, nós estamos em 2025, eu tenho 22 anos de carteira assinada. Só que a minha geração era outra. Quando eu tinha 14 anos, a gente tinha um sonho. A gente via os adultos de uniforme, de empresa, a gente tinha aquele sonho: eu quero ter um uniforme desse. A gente tinha esse sonho, essa ambição de trabalhar. Só que os jovens de hoje, eles estão espertos. Eles não querem se submeter a um salário mínimo. Se você for pegar um salário mínimo dividido por 30 e depois os 30 dias dividido por 8 horas, você vai ver o tamanho do absurdo que é. Entendeu? Eu vou até fazer essa conta agora. Espera aí. Só para vocês verem o tamanho do absurdo que é. R$50 por dia. $50 dividido por 8. R$6,25 a hora. Você acha que o jovem de hoje quer se submeter ao negócio? Se ele for ficar... Pra você ter uma ideia, se ele vender
Se ele for pro farol e vender paçoquinha, dá mais dinheiro. Só para você ver o tamanho que está desproporcional a tudo isso. O brasileiro, o dinheiro, ele perdeu o poder de compra. Já não compra mais tanto quanto antigamente. E aquele sonho que eu tinha de um dia aí começar a trabalhar registrado, essa juventude de hoje, eles estão entendendo que qualquer coisinha que eles fizerem dá mais dinheiro do que você trabalhar para os outros. Olha o meu exemplo aqui. Eu demoro 2 horas para chegar aqui no meu emprego, mais 2 horas para ir embora, mais 12 horas de emprego, de trampo, dá 14, dá mais de 15 horas. Se você for vender doce em posto de gasolina, em farol, essas coisas, o mesmo dinheiro que mata eu aqui para me ficar aqui o dia inteiro, em 3, 4 horas você faz, e você tem um dia inteiro para ficar coçando o saco. É isso que essa juventude de hoje ela tá percebendo, que qualquer coisa que ela faz dá mais dinheiro. Para que eles vão se submeter a ficar presos dentro de um lugar batendo cartão? Para ganhar mixaria, para ganhar merreca, entendeu? E ainda mais, hoje em dia tá praticamente limpo de hora extra, ninguém tá fazendo mais hora extra, entendeu? Férias não pode vender, é basicamente o salário seco. Então, sinceramente, até eu que trabalho como CLT há mais de 20 anos, até eu tô repensando na vida. E você que está pensando em fazer esse saque aniversário, não faça. Você sabe por que não faça? A única coisa que vai fazer é ferrar com mais ainda você. Eu explico por quê. Quando você faz o saque aniversário, vamos supor que você tenha 50 mil de FGTS e você é mandado embora hoje. Você vai pegar 50 mil mais 40%, que dá em torno de 70 mil reais. Não é muito dinheiro, mas é um dinheiro que clareia a sua mente para você de repente montar um negócio para você fazer curso, de repente investir em uma outra área, para você ficar mais equilibrado dentro da sua casa, que é um dinheiro que ajuda. Agora vamos supor que com esse dinheiro você tenha feito o saque aniversário. Você não pega, fica preso lá o dinheiro. Então faça um favor assim mesmo, não faça essa merda. Entendeu? É um tiro no pé. Entendeu? A mesma coisa é esse empréstimo do governo. O dinheiro é seu, já tá lá. Se o governo quisesse te ajudar, ele liberava o dinheiro que já tá lá, que é seu. Mas como é que um governo ele pode te dar um empréstimo pelos bancos, sendo que vai te dar como garantia o FGTS, que é seu, já é seu? Se o governo quisesse te ajudar, ele liberava esse dinheiro sem custo nenhum. Entendeu? Usa a mente, entendeu? Mas é isso, cada um, entendeu? A minha avó já dizia, se conselho fosse bom não se dava, se vendia, né? Hoje em dia ninguém escuta mais a opinião de ninguém quer saber mais a opinião de ninguém. Dizem que a forma mais fácil de você viver a vida é você olhar para os adultos, principalmente quem é mais jovem. É só você olhar para os adultos e perceber os erros que os adultos fez na vida, as merdas, e não cometer os mesmos erros. Entendeu? Quem tá fazendo saque aniversário? Dá uma olhada quem tá fazendo. O melhor exemplo que eu posso dar para vocês é o seguinte, foi a pandemia. Um monte de gente fez o saque aniversário. Quando chegou a pandemia, que foi um momento tenebroso, um monte de gente foi mandada embora. E aí, cadê o FGTS? Entendeu? Precisa falar mais alguma coisa? É só refletir. Mas é isso. Até mais.